tão inconformada quanto vocês, todas as vezes. Tudo bem? Então, igreja, eu também fico inconformada, eu também não entendo por que o pastor Alexandre me chama para pregar, mas eu fui criada no evangelho, eu fui criada por uma pessoa que ela ensinou que a gente nunca deve não aceitar uma oportunidade, porque pode ser que Deus vai te usar naquele momento para alguma pessoa, toda oportunidade deve ser aceita. Então, por isso que a gente, sempre que o pastor Alexandre convida, a gente fala, bem, vamos lá. Bem, irmãos, antes de começar a palavra, eu queria falar uma coisa que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã, que não tem muito a ver com a palavra de hoje, mas eu sei vocês. Estou lendo Números, capítulo 4, e hoje eu li o capítulo 4, e em Números 4 fala sobre a divisão das tarefas dos levitas. E uma coisa interessante que eu vi é que o Senhor vai lá e divide, olha, os coatitas têm que fazer tal coisa, o gersonita tal coisa, aí tem uma outra tribo que tinha que fazer outra coisa. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que existe uma fala do Senhor da seguinte forma: para que os coatitas não sejam eliminados do meio do povo, faça as coisas dessa maneira. O Senhor falou com o meu coração que precisa haver cooperação dentro do reino de Deus. Se Arão e os filhos dele não fizessem as coisas da forma certa, os coatitas seriam eliminados, porque eles não poderiam tocar nas coisas sagradas. E aí, sabe o que Deus falou comigo? Porque o Senhor, Ele me dá uns apertões de vez em quando, irmãos, que só Jesus. Ele falou comigo assim: Viviane, você tem feito alguma coisa para que teu irmão não morra? Porque os coatitas dependiam de Arão e dos filhos deles fazerem as coisas da forma certa para que eles não morressem. Então, se a gente parar para pensar, se você olhar lá em Números, você vai ver muita divisão, muita coisa e tudo, mas se você parar para observar, Deus fala também, irmãos. E é necessário nós termos posição e nós fazermos as coisas da forma correta, preocupados se o nosso irmão está morrendo, se o nosso irmão está se desviando. E assim como o Senhor falou comigo nessa manhã de hoje, dentro dessa palavra, eu gostaria de trazer isso para a igreja também, porque é sempre uma palavra de despertamento. Na última pregação, o pastor Carlos falou: Anne, você trouxe uma palavra muito desafiadora, difícil. Irmãos, Deus comigo trata dessa forma. Eu preciso ser desafiada todo o tempo a melhorar. E por isso, muitas das vezes, assim, eu posso vir aqui, posso falar, pregar e tudo, mas é desafiador para mim a palavra de Deus também. Essa palavra de hoje de manhã, de falar assim: Viviane, olha, se atenta para quem está ao seu redor, não é fácil não, irmãos. É muito difícil para mim também. Mas, assim como eu fui desafiada, eu desafio vocês também. Amém? Bem, a palavra de hoje, irmãos, é uma palavra muito simples, não tem nada de novo no que eu vou falar aqui com vocês, mas eu tenho certeza absoluta que o pastor Alexandre usa muito esse termo, e ele fala assim, se Deus colocou essa palavra no meu coração, é que existe pelo menos uma pessoa aqui que precisa ouvir ela. Então, apesar de ser uma palavra muito simples, eu tenho certeza que alguém aqui precisa ouvir sobre ela. Lucas, capítulo 10, versículo do 38 até o 42. E nós vamos falar sobre a boa parte. Lucas, capítulo 10, versículo do 38 até o 42. O tema da mensagem de hoje será a boa parte. Eu admito que todas as vezes que eu já ouvi mensagens sobre esse tema, eu estava com um negocinho no coração, porque às vezes eu vi falar de Marta, todo mundo fala tão mal de Marta, e eu ficava, não, Marta é útil, Marta é necessária. Mas esse ano de 2023, Deus tem tratado dentro do meu coração de uma forma diferente dentro desse texto. E esse texto tem norteado aí, e daí o tema realmente
da minha vida aí nesse ano de 2023. E diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Bem, eu vim aqui hoje, falar para vocês o óbvio, Óbvio. Uma coisa que eu fiz terapia por 1 ano e meio, e uma das coisas que a minha psicóloga me ensinou, e que eu gostaria de dizer para vocês, é que o óbvio precisa ser dito. Porque aquilo que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro. E isso aí pode ser na sua vida, no seu relacionamento, com seu marido, com a sua esposa, dentro da igreja, com seu irmão. Às vezes você olha para alguma situação e você acha que é óbvio. Poxa, não preciso falar, isso aqui é óbvio que é dessa forma. E, na verdade, para outra pessoa, não é óbvio. Então, o óbvio, ele precisa ser dito. E aí, a gente, partindo desse princípio, a gente começa a identificar que, se a gente viver dessa forma, a gente evita muito problema. Porque se você está sinalizando para o outro aquilo que é óbvio para você, fica mais fácil o convívio no meio dos irmãos. E até mesmo dentro da nossa casa, correto? Bem, a gente vê aqui no texto que Jesus estava caminhando com os seus discípulos e uma mulher chamada Marta o recebe em sua casa. Ela tem uma irmã chamada Maria, em outro livro, em outros capítulos, fala que elas eram as irmãs de Lázaro, aquele amigo de Jesus, ao qual Jesus vai e ressuscita. E eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês aqui no início. Quem aqui receberia Jesus em sua casa? Quantos aqui teriam, não, Senhor, o Senhor vai chegar aqui, aqui em Santa Cruz, o Senhor pode ficar na minha casa. Irmãos, eu falaria isso para o Senhor. Todo mundo falaria isso? Mas e se eu te lembrar que toda vez que Jesus estava em algum lugar, existia uma multidão com ele. Jesus nunca estava sozinho. Aí a gente já começa a pensar. Porque multidão, olha, a comitiva de Jesus era no mínimo 12 pessoas. No mínimo, porque naquela época não se contava muitas mulheres, correto? Então, era somente os discípulos que falam. Mas existiam mulheres que caminhavam com Jesus. E a gente vê esse trajeto durante todos os evangelhos, falam sobre elas. Então, eu refaço a pergunta. Mas aí eu gostaria que ninguém levantasse a mão para a gente não ficar constrangido. Você pensando numa multidão, acompanhando Jesus, você receberia Jesus na sua casa? Já é um caso para se pensar, não é mesmo, irmãos? Bem, olhando por esse lado, a gente começa já a pensar na possibilidade. Será que vale mesmo a pena? Quantos aqui já receberam um grupo de amigos e familiares em suas casas? Seja para aniversário, churrasco em família, Natal, Ano Novo, churrasco com os amigos. Quantos aqui já tiveram o hábito ou têm o hábito de fazer isso? Eu levanto a minha mão porque a minha casa, irmãos, ela era conhecida como Salão da Vivi. Assim, minha casa não é grande, alguns de vocês já foram lá. Minha casa é uma casa pequena, mas é uma casa que todo mundo fica muito à vontade. Eu sou uma pessoa naturalmente enjoada com casa, sabe? Eu sou muito organizada, eu gosto de tudo certinho, tudo no lugar. Tenho um problema sério. Eu sou aquelas pessoas que, se eu coloquei isso aqui, eu fico tomando conta se aquilo ali está ali. Então, assim, eu tenho essa dificuldade. Só que existe uma coisa. Por que os meus amigos e a minha família gostam de ir para a minha casa? É porque quando eles estão lá, eu não sou essa pessoa. Quando eles estão na minha casa, eu escolho a boa parte. E a boa parte é estar com eles. E assim, irmãos, nós somos um grupo de 5 casais e a gente já está aí quase 10 anos aí caminhando juntos aí. E uma das coisas assim mais engraçadas é que assim, antes a gente já era muito bagunceiro por nós mesmos. Aí começou a vir as crianças. Hoje em dia, irmãos, é um caos maior ainda, porque assim, a gente é muito escandaloso, a gente grita muito, brinca muito. Os rapazes geralmente ficam de um lado, e é interessante que homem consegue se zoar 4 horas seguidas, irmãos.
Eles se unem, eles ficam se zoando por... As mulheres não, a gente tem vários tipos de assunto, vários... A gente fala de comida, de lugar que a gente foi. Eles não, eles só se zoam por 4 horas seguidas. Passa o tempo que for, eles estão lá se zoando. E agora a gente tem as crianças. E aí, criança, deu assim um toque a mais lá em casa, porque o tumulto ficou ainda maior. Porque a gente grita entre a gente e a gente grita com as crianças. Porque as crianças lá em casa é o seguinte... Tu olha, eles estão brincando numa boa, irmãos. Daqui a pouco tu olha de novo, eles estão batendo, pisando no pé, empurrando, puxando o cabelo. Uma luta, é Jesus na causa, literalmente. Ainda assim, irmãos, mesmo mediante todo esse caos, todas as vezes que a gente faz coisa lá na casa, eu sempre escolho estar com eles. Vou falar para vocês que, pela minha natureza de organizada que sou, eu tenho que fechar os olhos, literalmente. Eu fico totalmente neurótica andando atrás de todo mundo o tempo todo. Então, assim, eu queria fazer você pensar no início dessa mensagem, se você consegue dar importância e prioridade ao que tem importância e prioridade. Vou te dar o exemplo da minha casa. Eu já falei para vocês, né, do meu problema com organização que eu tenho, inclusive eu tratava isso em terapia. E eu falar para vocês... Quando eu estou com eles, é um momento agradável. Não é todo dia. Então, quando a gente costuma fazer alguma coisa, eu procuro usufruir da companhia deles. Então, a gente se zoa, a gente brinca, a gente briga também, a gente discorda um do outro, porque, pasmem vocês, são 10 anos de convivência, a gente se desentende. Um vira para o outro e fala, não concordo com isso aí não. Mas sim. É desse jeito, porque ser amigo, irmãos, é também discordar. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos meses aí, é que quando eu não me coloco a minha opinião e eu aceito só a opinião do outro, na verdade eu estou procurando ser aceita por ele. E aí a aceitação e a amizade não são sinônimos, não é. Bem, falando então sobre essa questão, eu gostaria de te perguntar, quando você faz alguma coisa na sua casa, qual é a parte que você escolhe? Se você estivesse naquela casa, citada no texto, você ia se identificar com Marta ou você ia se identificar com Maria? Eu admito para vocês que eu sempre me identifiquei com Marta. Eu sou uma pessoa, maridão está aqui, pode confirmar, eu sou agitada por natureza. Eu sou uma pessoa naturalmente agitada e eu não consigo ficar parada. E eu sou aquela pessoa que quando eu estou parada, eu estou pensando no que eu vou fazer. Eu tenho uma mente ansiosa, eu estou sempre lá na frente. Eu estou aqui parada e já estou pensando, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então, a minha mente, ela funciona assim. Eu tenho essa questão. Bem, como eu não consigo ficar parada, eu sempre me identifiquei com Marta. E eu queria dizer para vocês que Marta, ela é útil, ela é necessária. No entanto, ela está sempre muito ocupada. E eu também era assim. Ela estava sempre com muito serviço para fazer. Marta estava ansiosa, Marta estava preocupada. Porque o que Marta quer é oferecer o melhor dela. E ainda que tudo esteja da melhor maneira possível, ela sempre quer apresentar um melhor resultado. Ainda que para isso possa haver alguma fadiga no relacionamento dela com as outras pessoas, ela quer tudo no seu devido lugar. Mas apesar de útil, porque venhamos e convenhamos, Marta era útil, é o lugar de Maria. E não sou eu que digo para vocês que é o melhor lugar, que era Jesus. É o lugar de Maria, que Jesus denomina como a boa parte. E aí, dessa forma, eu queria conversar com vocês sobre 2 pontos aqui do texto que eu consegui identificar, da maneira que a gente pode escolher a boa parte. Bem, primeiro ponto, faça a escolha certa. No versículo 39 diz assim, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Vou falar uma coisa, meus irmãos. Não deixe que as tarefas diárias tire o seu tempo com o Senhor. Venha te impedir de ter um tempo com o Senhor. Maria, ela escolheu a boa parte porque ela estava aos pés do Senhor e não existe um lugar melhor para se estar em tempo de bonança e em tempo de tempestade do que aos pés do Senhor Jesus.
Outro exemplo bíblico que a gente tem é Ruth. Ruth também foi uma mulher que, por estar aos pés de um remidor, ela conseguiu um ótimo resultado. Todo mundo aqui conhece a história de Ruth? Sim? Vou fazer um breve resumo só para a gente poder lembrar dessa parte. Noemi era uma mulher bem casada, tinha 2 filhos, era uma família de muitas posses. Em um tempo de fome, em Belém de Judá, eles decidem ir morar um tempo em Moabe. E aí passa um tempo, o marido dessa mulher e os 2 filhos dela morrem. Ela vira para as suas noras e fala assim: olha, volta para a família original de vocês, porque a minha vida acabou. Uma nora resolve voltar e a outra, que é a Ruth, decide ir com ela até o final. Falou: não, olha, o teu Deus é o meu Deus, a tua terra é a minha terra. Eu vou contigo para onde você for. E aí, quando elas voltam para a cidade, elas encontram Boaz, e Boaz acaba se tornando aí o remidor delas. Noemi dá um conselho estratégico para Ruth, e aí eu gostaria de ler com vocês qual foi o conselho. Vou ler rapidinho aqui, Ruth, capítulo 3, versículo 3 e 4. Ouvem só, a gente está falando sobre os pés, ok? Bem, lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés e deite-se. Ele dirá o que fazer. No capítulo 4, no versículo 13, diz assim: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher. Então, estar aos pés de um remidor é sempre algo que nos traz benefícios, sejam eles físicos, espirituais ou emocionais. O melhor lugar para você estar é aos pés do remidor. Bem, outras mulheres também que são citadas na Bíblia aí, que por estarem aos pés elas conseguem aquilo que elas buscam, é a mulher do fluxo de sangue. Porque diz na palavra que ela apenas tocou na orla das vestes. Não tem como tocar na orla de uma veste se você não estiver ao chão, se você não estiver aos pés daquela pessoa. Uma outra mulher que também fala na Bíblia, lá em Marcos capítulo 7, versículo 25, é a mulher surofenícia, que ela buscava libertação para a filha dela. E aí diz que ela se lança aos pés do Senhor. E aí o Jesus vai e dá a cura para a filha dela também. E lembra que eu falei para vocês que eu vim aqui falar o óbvio e que o óbvio precisa ser dito? Bem, nesse primeiro tópico eu gostaria de te dizer o óbvio, que Jesus ele está interessado em você como uma noiva e não como uma empregada. Jesus ele quer você como um filho e não como um escravo. O Senhor ele busca um relacionamento com cada um de nós. Eu queria pedir você para gravar uma frase: não permita que o urgente tire o lugar do importante. Peço você para repetir comigo: não permita que o urgente tome lugar do importante. Permita-me a redundância, irmãos, mas os afazeres diários vão estar lá diariamente. Cabe a você escolher a boa parte. A escolha é sua de fazer ou não. Bem, relacionar-se com o Senhor não tem como haver um relacionamento de 1 ou 2 vezes na semana. Se Ele quer uma noiva, se Ele quer um filho, esses 2 tipos de pessoas são pessoas que temos intimidade. Eu vou te ser sincera, na nossa cultura aqui e no Brasil, a gente não casa com desconhecido. Para nós casarmos, nós precisamos conhecer a pessoa. É impossível você criar um filho e você não conhecer ele. Eu vou te falar, se você me falar alguma coisa, Samuel fez isso, 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 eu sei perfeitamente se ele fez ou não. Por quê? Porque eu conheço meu filho. Às vezes eu vou buscar ele na escola e a professora fala assim: porque Samuel bateu no amiguinho. Eu sei que ele bateu. Entendeu, irmãos? Por quê? Porque eu conheço meu filho. Bem, a gente não cria filhos sem conhecer. E um relacionamento diário, ele se faz necessário na vida de um cristão. Ser cristão, irmãos, é ser como Cristo. E como nós vamos ser como Cristo se nós não nos relacionamos com Ele? Até um tempo atrás, eu diria para vocês que eu não tinha tempo para poder fazer um devocional. Eu era dessa turma. Eu diria para você que não tenho, não dá, o meu dia é muito corrido e tudo.
E uma das coisas, quando eu ainda estava trabalhando, o Senhor colocou no meu coração, como eu disse para vocês, Ele me desafia de vez em quando. Ele falou assim uma vez para mim: Viviane, você não levanta cedo para ir trabalhar? Levanto. Para fazer um exame? Levanto também. E para ir no médico? Levanto também. E por que você não levanta mais cedo para ter um tempo a sós comigo? Bem, é uma palavra difícil, irmãos, mas era uma palavra que eu precisava ouvir, eu precisava ser desafiada naquele tempo para que isso começasse a acontecer na minha vida. Bem, nessa época eu saía para trabalhar às 7h30 da manhã, eu levantava às 6 horas da manhã só para poder fazer o devocional. Eu sou uma pessoa que eu demoro um pouco para despertar, então não adiantava levantar 15 minutos antes, eu tinha que levantar e ter um tempo para mim poder despertar, né? Mas, para a gente poder ser noiva e ser filho, precisa de relacionamento. Não tem como você ser essas duas coisas sem um relacionamento com o Senhor. E para encerrar esse primeiro tópico, eu gostaria de te dizer que buscar a Deus diariamente é uma questão de comportamento. É de fundamental importância você ter um tempo a sós com o seu Senhor, com o seu noivo, e somente porque Ele te ama. Se você parar para analisar, meus irmãos, se você dedicar 1 hora do seu dia para o Senhor, você ainda está devendo a Ele. Você concorda comigo? 1 hora é pouco. Tem um hino da Gabriela Rocha agora recente, que eu acho muito lindo, que o tema do hino é esse: 1 hora é pouco. Irmãos, 1 hora é pouco com o Senhor. Bem, orar diariamente, eu queria te contar uma coisa: orar diariamente não muda Deus, muda você. Não há mudança, Deus ele é imutável, independente daquilo que você faça ou que você deixa de fazer, Deus é exatamente o mesmo que falou o haja lá do início de tudo. Então, agora existe uma pesquisa científica, deixa eu contar essa para vocês, que eu achei isso maravilhoso, e eu fiz uma análise da minha vida e eu vi que isso é uma verdade, façam também. Existe uma pesquisa científica que a cada 5 anos nós mudamos nossos comportamentos e valores. Ou seja, você não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, você não vai ser a mesma pessoa daqui a 5 anos. Bem, cabe você escolher como você vai estar daqui a 5 anos. E para isso, meus irmãos, você precisa começar a mudança hoje. Bem, essa mudança somente está nas suas mãos. O segundo tópico que eu queria falar, que eu consegui identificar aqui no texto, é: não se compare. Você concorda comigo que Marta faz uma comparação? Olha, no versículo 20, Marta fala assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. A gente percebe no texto que Marta, ela fez a escolha dela, concorda? Ela escolheu trabalhar, ela escolheu fazer. Mas ela não fica satisfeita de ver o outro não estar fazendo. E aí a gente começa a ver que ela começa com uma comparação desnecessária com Maria, porque ela fez a escolha do trabalho. Se ela está dentro do propósito do Senhor para a vida dela, ela deveria estar o quê? Feliz, correto? Se ela sabe que aquele ali é o lugar dela, independente se outra pessoa está fazendo ou não, ela estaria feliz. Mas o que me faz pensar essa atitude de Marta é que ela estava mais preocupada com o resultado. Vocês concordam comigo? Ela não estava tão preocupada assim em apresentar algo para o Senhor. Ela estava preocupada com o resultado do grupo que estava lá dentro. O que ela queria era mostrar para as pessoas. E aí, quando a gente se relaciona com o Senhor para mostrar para o outro, não vale a pena. Fica pesado. Aí existe peso. Bem, quando nós estamos servindo a Deus dentro de um propósito que Ele tem para nós, não importa se nós estamos trabalhando fora de casa ou dentro de casa. Nós estamos trabalhando dentro da igreja ou fora da igreja. O que importa é que nós estamos dentro do propósito do Senhor. E aí eu gostaria de te dizer também uma outra frase que eu gostaria que você gravasse na tábua do seu coração. Quem está nos pés não se compara. Repita comigo. Quem está nos pés não se compara. Exatamente. Você acha que Davi, quando foi enfrentar Golias, ele ficou preocupado com o tamanho de Golias? Não, meus irmãos.
Ele não ficou preocupado. Sabe por quê? Não existia. As pessoas, o quadro de Davi é totalmente ao contrário de Marta. As pessoas comparavam, viravam para ele e falavam assim: ele é um gigante, você é só um menino. Mas para Davi não tinha importância isso. Por quê? Ele estava dentro do propósito. Ele estava na mesma situação, ele estava escolhendo batalhar, escolhendo trabalhar, mas a diferença é que o propósito do coração dele estava correto. Ele não estava fazendo isso por causa das pessoas que estavam ali, ele estava fazendo isso em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! E aí a gente para poder olhar, ele estava indo ali sobre o Senhor, né, em nome do Senhor dos Exércitos. E eu gostaria de declarar uma coisa sobre a sua vida hoje, meus irmãos. É chegado um tempo na sua vida que você fará as escolhas certas, sem a necessidade de você se comparar. É chegado um tempo na sua vida que você não vai se importar se as outras pessoas estão fazendo e você não. Se você não está fazendo e a outra pessoa está, porque, irmãos, é impressionante, mas existem pessoas que se incomodam se o outro está fazendo. E vai chegar um tempo que isso tudo não vai fazer mais sentido para você. Por quê? Porque é em nome do Senhor dos Exércitos. Bem, eu declaro sobre a sua vida que você vai fazer a escolha da boa parte. Amém, irmãos? Você vai estar aos pés do Senhor Jesus. E aí eu queria te dar um breve testemunho sobre a minha vida. Eu tenho 39 anos, eu parei de trabalhar, eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu parei de trabalhar quando Samuel nasceu. A intenção era que que eles tivessem 5, 6 anos eu voltasse a trabalhar, mas a gente acabou decidindo que não, eu ficaria em casa em definitivo. E, às vezes, sabe, irmãos, eu vou falar uma verdade para vocês sobre essa questão. Eu sempre trabalhei infeliz. Eu nunca gostei de trabalhar fora. Eu só ia trabalhar feliz no dia do pagamento. Era o dia do pagamento, eu ia toda boba. Ai, graças a Deus, vou receber meu dinheiro hoje. Era para isso que eu trabalhava. E aí, quando eu decidi parar de trabalhar, eu fiquei muito feliz. Eu gosto de cuidar da minha casa, tenho prazer de cuidar do meu filho, de fazer comida, de ajeitar a minha casa. Eu tenho esse prazer. Eu sei que nem todo mundo tem e cada um tem o seu, né? As suas questões. Mas eu gosto. E aí, para mim, já estava tudo muito bem resolvido em mim. Eu não ia mais voltar a trabalhar. E aí, há mais ou menos uns 2 anos atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem. Já viu aquela situação que o teu plano de Deus, de vez em quando, não juge, como diz o pastor Alexandre? Era eu e Deus nessa situação de voltar a trabalhar. Bem, uma pessoa, numa sexta-feira, me mandou... Eu tirava só folga, né, num depósito de gás, eu trabalhava só domingo e feriado. E aí, numa sexta-feira, uma pessoa me mandou uma mensagem, falou assim para mim: Vivi, me ajuda, e eu não confio em ninguém para poder trabalhar comigo nessa área, eu só confio em você. Irmãos, eu fiquei 2 coisas, lisonjeada e desesperada, porque eu sou uma pessoa que a minha cabeça, essa noite, dessa mensagem, eu não dormi, eu passei a noite toda, meu Deus, o que eu vou fazer lá e tudo mais, tal, nesse nível. E aí eu fui, né, eu entendi de Deus que era um tempo que não era para mim estar em casa e nesse lugar. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos, eu trabalhei 1 ano e meio nesse lugar, feliz. Vocês acreditam? Eu nunca trabalhei feliz na minha vida. Foi 1 ano e meio que eu trabalhei feliz e eu vou te falar uma coisa, eu encontrei um propósito lá. Irmãos, eu fazia culto, eu fazia oração, eu botava, lá tinha macumbeiro, tinha espírito, tinha católico, eu falava, gente, vamos fazer uma oração aqui, ia todo mundo por fazer oração junto. A Elaine chegou aí lá uma vez comigo também. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente está dentro de um propósito, há a alegria do Senhor. Eu não estou dizendo que dentro desse 1 ano e meio que eu não passei por problemas, não. Passei por vários problemas. Mas enquanto foi o tempo de eu estar ali, do Senhor Jesus, os donos do lugar onde eu trabalhei são... Enquanto eu estive ali, irmãos, eu levei a palavra para eles. Eu lembro que no final, o dono de lá sofreu um acidente. E eu sempre falava, assim, era uma coisa assim, muito espiritual mesmo esse tempo que eu passei com eles, que era assim, às vezes eu acordava e eu falava assim, gente, eu acordei pensando no hino tal. E aí ele virava para mim e falava assim, aconteceu isso e na madrugada. Às vezes eu acordava, eu ia ler a Bíblia e eu falava assim, nossa, tem que falar isso aqui com eles. Eu falava aquilo ali com eles e ela falava assim para mim, Vivi,
isso aqui ia acontecer, a gente não está indo para tal lugar por causa dessa palavra que você está falando para a gente. Então, durante esse 1 ano e meio, vocês jamais vão me ver falar mal desse lugar, porque existiu um propósito nesse lugar. Só que Deus dá e Deus tira. E aí, quando o Senhor começou a preparar a minha saída de lá, eu vou falar a verdade para vocês, irmãos, eu pensei no salário. Aí eu ficava assim, não, essa coisa da minha cabeça está pedindo para me sair lá. Não, meu Senhor, não, acho que falando isso não é possível, não. Deus que me botou lá, Ele não vai mandar eu sair. Óbvio, né, irmãos? A gente tenta primeiro fazer o desejo do nosso coração. Aí as coisas realmente uma proporção que eu ouvi de uma pessoa, eu sempre falei de Jesus dentro. E aí eu fechei o caixão do local, foi com uma funcionária que eu evangelizava ela, e ela falou assim para mim, me admiro você sendo cristã aceitar isso. E eu no meu coração, de tal forma, eu acho que se eu não me engano foi 2, 3 dias depois eu sentei com eles e disse assim, gente, porque eu já estou negociando o evangelho, e aí essa é a parte que eu não posso. Eu posso negociar várias coisas na minha vida. O evangelho, não. Eu sou uma pessoa que, eu vou falar bem a verdade para vocês, tudo que eu faço, eu penso se eu estou honrando ou não o nome do Senhor. Eu tenho esse hábito, tá, irmãos? Eu não estou falando quem tem, quem não tem. Eu estou falando de mim. Vocês sempre vão ouvir eu contar as minhas histórias, porque as minhas histórias são minhas. Eu tenho propriedade para falar delas. Então, assim, esse tempo que eu fiquei lá foi um tempo muito proveitoso no que tange a evangelismo. Falei de Jesus o tempo que eu pude falar. Fiz orações por pessoas, né? Teve muitas situações que eu vivi lá dentro, assim, positivas para o reino. Bem, e aí eu gostaria de finalizar agora a mensagem, falando o óbvio. É importante você ter um tempo devocional com o Senhor, você ter uma busca a sós com Ele. Um relacionamento diário. Na oração que Jesus ensinou, em Mateus 6, ele diz, dai-nos hoje o pão de cada dia. Ou seja, irmãos, tem que buscar pão quantos os dias da semana? Todo dia. Não é só domingo e quarta-feira, segunda e quarta. Não, é todo dia, irmãos. É dai-nos o pão de todo dia. Então, todo dia tem pão para poder buscar. Bem, falar sobre devocional, irmãos, eu concordo com você, é uma coisa muito óbvia. Mas você concorda comigo que o óbvio, muitas vezes, ele é ignorado e negligenciado? Sim ou não? Muitas das vezes nós negligenciamos, nós ignoramos aquilo que é óbvio para a nossa vida. E aí, não estou falando nem do outro, não, eu estou falando de mim. Bem, erramos por não buscar a nossa renovação diária. Não deixe que os afazeres diários roubem seu tempo com o Senhor. Procure estar no lugar certo e com as preocupações certas. Lembre-se de não se levantar para servir sem antes se colocar aos pés do Senhor. Marta, ela é útil, irmãos, mas é Maria que está no lugar denominado pelo Senhor como a boa parte, como o melhor lugar para poder estar. E esse lugar o Senhor não tira. Jesus, ele não vai vir buscar uma empregada, um empresário, uma cabeleireira, um servidor público, não. Jesus vai vir buscar uma noiva, um filho. E aí eu quero te perguntar, você tem sido serva, escrava, filha ou noiva? Aonde você está se enquadrando nessa questão? Faça uma reflexão. Você está preparada para a chegada do noivo? Se Jesus voltar agora, irmãos. Olha, irmãos, eu vou falar, meu coração queima pela volta de Jesus. Eu falo, Senhor, e assim, o mundo está doido, mas não é nem por isso não, é porque eu tenho maior vontade de conhecer Jesus pessoalmente. Olha só. Então, irmãos, faça essa reflexão sobre você. Vê se você está preparado para a volta do noivo. Às vezes a gente fica cuidando, fica alimentando o pecado. Antes de terminar, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo na semana passada. Eu não vou falar claramente, mas vocês vão entender. Eu passei por uma situação muito ruim com uma pessoa. Eu fiquei triste, não fiquei magoada, sabe? Não foi aquela coisa de
Não, sabe quando você fica triste? Houve essa situação. E eu fiquei realmente triste com essa situação. E aí, Deus fala comigo de uma forma muito diferente às vezes. Meu cachorro, o Tufão apareceu com uma feridinha na perna dele. Eu olhei assim e falei, sabe que uma coisa que eu observei? É que o Tufão não parava de lamber a ferida. Em questão de horas, uma feridinha que estava desse tamanho virou desse tamanho. Horas, irmãos. Sabe o que o Senhor falou comigo? Você está fazendo isso aí, ó, lambendo ferida. Irmãos, eu estava realmente lambendo a minha ferida. Eu estava olhando para mim, então, com tanta pena de mim mesmo, falar, não mereço isso. Irmãos, sobre isso. Não é sobre isso, não é sobre lamber as suas feridas, é sobre se libertar delas. A gente precisa de constância, de intensidade e uma busca diária pelo Senhor. Eu fiz uma adaptação de 2 Crônicas 7,14 para a noite de hoje. E aí eu queria falar para vocês o seguinte: se as minhas noivas ou noivos, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu as ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia! Vou te contar uma coisa, nem sempre os céus estarão abertos, mas todos os dias o Senhor vai estar disponível. Charles Spurgeon tem uma frase que diz assim: eu prefiro ser ninguém aos pés de Jesus do que ser tudo em outro lugar. Que você possa, como diz o pastor Alexandre, que você possa mastigar com os dentes. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.